E em estúdio, para analisar os temas do dia, está como sempre às terças-feiras, João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Acaba por ser, olhando para as conclusões deste Eurogrupo, acaba por ser uma decisão bastante positiva para a Espanha, numa altura em que as pressões continuam ainda muito elevadas. Sim, de facto. E dizes bem dizer notícias positivas para a Espanha, porque acho que há aqui outros países que agora ficam positivamente a olhar para as condições acordadas quer dizer, um bocadinho a chorarem-se por não ter as mesmas condições, que foram condições bastante vantajosas, não só em termos dos termos que aparentemente são sugeridos a nível de taxa de juro, maturidade, etc., como também toda a questão adicional de não imposição de termos adicionais, ainda saem de lá com uma flexibilidade maior a nível de atingir os targets que eles tinham se comprometido de redução do déficit, objetivos esses já soft, como já vimos no passado. Mas, o peso foi muito importante nesta altura, estando a tratar da quarta maior economia do euro, tem naturalmente uma... Quer dizer, isto aqui aos olhos dos decisores é diferente. Especulando, aqui posso estar a ser injusto e não prático, mas uma relação a um país como a Irlanda, Portugal e Grécia, aquilo foi um bocadinho, não digo com o chapéu na mão, mas esse tipo de atitude viu-se logo pela Espanha, até por aquelas pormenores que vieram ao público, que a posição espanhola, também pela sua própria natureza cultural, foi logo diferente no primeiro dia e não me admiro nada que tenham sido eles a impor as regras e todos os outros, quer dizer, porque a situação pior, não se podia sair dali com uma má decisão ou com uma não decisão. E acho que isto foi tudo em favor dos espanhóis e não sei se eles pediram mais alguma coisa, mas se tivessem pedido tinham conseguido com certeza. Resolve para já o problema de Espanha, pelo menos o problema da banca, porque a questão que se coloca agora é: será que este montante que vai ser injetado ou que vai ser emprestado para depois ser injetado na banca vai deixar para já apenas um pedido parcial de ajuda externa, apenas para a banca, ou será que depois, daqui a algum tempo, vamos assistir a um pedido para todo o país? Quer dizer, isso vai pura e simplesmente depender da pressão dos mercados às taxas de juros. É óbvio que, aparentemente, a ideia inicial... Porque a maior exposição e risco que a Espanha tinha era exatamente toda a questão da bolha imobiliária. Há outras, mas essa essencialmente, e que poderia levar ao endividamento bastante substancial da dívida soberana espanhola. Com este tipo de mecanismo parece que não vai ser esse o facto, mas também estamos já habituados, porque temos com estas poucas decisões, nós temos esta crise europeia tem vindo a ser decidida por não decisões, por meias decisões e por decisões parciais e tardias, etc. Nesta fase, esta parece uma decisão forte. Falam-se outras coisas que podemos abordar um pouco mais tarde, nomeadamente as outras potenciais reformas a nível europeu da banca, etc. E a esse nível poderão haver um conjunto, ou podemos começar a ver um conjunto de medidas que têm mais algum conforto ao mercado, porque se veja algo que seja consolidado e estruturado para a Europa. Esta só em si, acho que tem um efeito positivo imediato. Agora, tenho as minhas dúvidas que, se mais nada for feito... Que seja definitivo. Que seja definitivo e daqui não quero estar aqui mais uma vez a fazer... Não tenho a bola de cristal, mas não daria muito mais tempo, dias ou mesmo semanas, para que a pressão se coloque novamente em Espanha, caso tudo o resto e a conjuntura em si não haja medidas que vão... no sentido da resolução desses pontos. Já aqui falamos do peso de Espanha, já aqui falamos das vantagens, que é inegável, as vantagens que teve neste processo... Eles não são Uganda, salvo erro. Neste processo negocial. Mas a questão que te coloco agora é: será que, por efeito-consequência, outros países poderão beneficiar desta benesse que foi dada à Espanha, nomeadamente Irlanda e Portugal? Eu já estou a abordar da expressão especular, mas se me permitir aqui um bocadinho mais de especulação, eu diria que muito provavelmente quem vai beneficiar imediatamente ou no curto prazo será a Irlanda, porque esses também têm um argumento imediato, que é o problema irlandês era muito semelhante ao espanhol. O governo irlandês endividou-se de forma brutal
para salvar a banca irlandesa, não foi essencialmente para refinanciar a dívida já existente, e Portugal estamos ali numa posição diferente. Por isso, eu arriscava-me a dizer que os irlandeses muito provavelmente vão ver as suas condições renegociadas, porque em pleno direito estamos a falar de situações bastante idênticas, situações iniciais e objetivo do apoio bastante idênticos, mas com condições bastante diferentes. Logo, por esse ponto de vista, parece-me que faz sentido. Portugal, até pela argumentação que temos vindo a ver, não só de responsáveis políticos portugueses, como também de outros, nomeadamente do Draghi, que diz que não faz muito sentido pensar em alterar o programa europeu, o programa português, que está a ter algum sucesso, ou bastante sucesso até, e que os mercados poderiam ver qualquer alteração de um ponto de vista negativo. Logo por aí, entre as linhas, podemos ver que, pelo menos a mensagem política, será que Portugal poderá potencialmente não beneficiar diretamente em comparação com estes pontos e com estes termos mais benéficos para a Espanha? Olhando para a questão dos juros, e foi uma questão levantada pelos jornalistas em Bruxelas esta manhã, de Guindos, acabou por dizer que poderá, o valor as taxas deste empréstimo poderão ficar abaixo dos 3 ou até dos 4 ou até dos 3% que eram inicialmente previstos. Acaba, e a fatura é pesada para qualquer um dos países que já pediu ajuda externa, acaba por ser um dado que também muda bastante este jogo. Não, completamente. Eu ia a nível do custo, muito espantaria que todos não fossem nivelados a esse nível, porque aí estamos a falar então de uma situação tratamento desigual entre países. E difícil de aceitar, até pela opinião pública. Por isso não sei se a esse nível não será feito algum ajuste, porque estes termos são realmente, em comparação, bastante interessantes. Se tivermos em atenção também qual é que é o objeto deste empréstimo, estamos a falar de capitalizar bancos. O custo de capital é bastante elevado e estamos a comparar então estes termos, quer dizer, são sem dúvida nenhuma, e nas condições atuais do mercado, para lá de muito interessantes, não é? E é nesse sentido que me parece que, quer dizer, pelo menos em relação ao custo que é cobrado, ao custo do dinheiro emprestado aos países que estão agora sob apoio, quer dizer, pelo menos esse ponto terá que ser revisto, sob pena até da opinião pública, quer dizer, não vai ser um processo simples de certeza caso decidam ignorar este facto. Outra das conclusões deste Eurogrupo é o facto do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira poder financiar a banca sem a necessidade de garantias estatais. Acaba por assistir-se aqui a uma desburocratização de todo este processo e que agiliza também e acaba por evitar estas pressões a que temos assistido por parte dos mercados. Agiliza sim, estamos a falar por simplesmente de uma centralização e de um apoio europeu, aí estamos a falar de um ponto de vista em que os Estados não têm que garantir, ou o Estado em causa não tem de garantir este tipo de dívida, então aí até faz sentido as referências a que de facto a dívida não deve ser contada para a dívida do país, etc. Estamos a falar de dívida direta, eu não chamava ainda Eurobonds, mas estamos a falar de um mecanismo para já lá muito chegar. Próximo. Já muito próximo, estamos a falar por simplesmente, então, nesse caso, se houver dívida direta disponibilizada de uma forma bastante pragmática, fundamentada por uma certa, dentro de determinados fundamentos e dedicados a uma certa área, neste caso a banca. E outro tipo de apoio, se for feito de uma forma assim tão direta, sem grande burocracia e sem apoio, por apoio entenda-se garantia direta de cada Estado, quer dizer, estamos a falar de dívida garantida pela União Europeia, isso não há aqui dúvidas. Olhando para outra questão, e ainda não tive a possibilidade de falar contigo a esse respeito, e por isso gostava de saber a tua opinião, como é que vês um Banco Central Europeu como uma espécie de super regulador de todos os bancos da moeda única e até como supervisor ou como um fiscalista deste mecanismo quando estiver a financiar a banca europeia? Eu tenho duas opiniões em relação a esse ponto. O primeiro é que a ideia não me choca nada. Até acho conceptualmente bastante interessante, faz sentido. Estamos a falar de alguns passos, provavelmente para um dos pontos que poderão caminhar mais. A Europa, todos nós sabemos que a solução só poderá passar por um federalismo, quase federalismo, ou seja, por uma união a nível de determinados pontos, fiscais, etc. Mas
parece-me a mim que estamos aqui potencialmente a falar da primeira união que muito provavelmente poderá vir a acontecer, que é uma união bancária. Não digo isto no sentido de que isto irá acontecer de um dia para o outro, mas um primeiro passo onde o Banco Central Europeu começará a tomar posições a nível de regulador, de supervisor, a mim parece uma ideia, mais uma vez, bastante interessante. Acho que faz sentido. Se aceitarmos o conceito que o BCE é o Lender of Last Resort, acho que faz ainda mais sentido. Já houve até um ou outro feedback das agências de rating que também a ideia não lhe choca, porque, mais uma vez, conceptualmente, acho que é algo que faz bastante sentido. Eles não têm, agora a outra parte mais complexa é que eles não têm essa experiência, não há esse historial no BCE. É óbvio que na Europa há esse historial, quer dizer, teria que se, por simplesmente ir buscar talento, recursos humanos onde eles existem. Podemos ver também até a esse nível o exemplo do EBA, que foi criado e está a funcionar. Mas que também não vejo, mas ao mesmo tempo duvido que, apesar das mensagens que têm vindo a ser passadas, que são só por alguns países e não pela totalidade, que todos os países estejam de acordo em relação a este ponto. Porque estamos mais uma vez a falar de uma potencial e imediata, salvo seja, união bancária. Também a situação aqui que poderá ser mais difícil não podemos esquecer que há práticas bancárias bastante diferentes em cada país da União Europeia. Não me refiro a práticas bancárias melhores, piores a nível de procedimento, de supervisão. Refiro-me sim a práticas bancárias comerciais do dia-a-dia, o próprio conceito de banco, a organização da banca. Na Europa são totalmente diferentes. Refiro-me, por exemplo, a pontos... Podemos entrar aqui por uma série de situações em que identificar porque é que a banca é tão diferente país a país. Exemplos muito práticos. Estamos a falar, por exemplo, de Portugal, que tem um sistema bancário bastante concentrado em muito poucos bancos. Estamos a falar da Alemanha, por exemplo, com mais de 400 bancos. Estamos a falar São realidades muito diferentes. Totalmente diferentes. E por 400 bancos não tem só a ver com a dimensão do país em si. Estamos a falar muitas vezes de bancos regionais e muito pequenos, tal como temos o exemplo em Espanha, tal como temos na Itália. E que muitas vezes, e já agora, João, porque tocaste nesse assunto, faz sentido termos esses bancos tão pequenos e tem sido levantado principalmente pelo facto de muitos deles estarem já com sérias dificuldades. Faz ou não sentido, naturalmente, garantir os depósitos dos clientes e depois acabar com essas instituições ou fundi-las com outras instituições? Faz sentido ter esses bancos tão mais pequenos que depois, numa crise como esta, muitas vezes, ou se calhar na maior parte das vezes, são logo os primeiros, são os que estão na fila da frente e são os primeiros a cair? Quer dizer, a dimensão a mim não me choca, porque também estar a criar monstros que depois podem não ser competitivos, podem não ter as características comerciais para atingir os objetivos, em última análise, sempre dos clientes dos bancos. E temos que olhar também para outro exemplo, o exemplo norte-americano. O exemplo norte-americano há inúmeros bancos nos Estados Unidos, bancos locais, bancos que apenas existem numa cidade. E se forem bancos conservadores, onde a maioria do seu funding é através de depósitos, que não lhes seja permitido, porque foi esse o problema também, estamos a falar de bancos pequenos, em que lhes foi permitida uma ou outra coisa, ou entrarem por áreas que não era do seu domínio a nível de banca de investimento e de compra de produtos que não deviam comprar porque não tinham conhecimentos técnicos para o fazer. Ou, por exemplo, no caso das caixas espanholas, que de um momento para o outro de regionais tornaram-se nacionais ou focadas em certas áreas com bastante sol, mesmo sendo originalmente do norte e só com balcões no norte, e que por simplesmente distribuíam crédito, mas isso estamos a falar mais uma vez de supervisão, de regras e por aí fora. O conceito em si de um banco pequeno de ser um problema ou não, a mim não, desde que haja supervisão, desde que o modelo de negócio faça sentido, que isso é uma questão importante, que é qual é que é, e em conversa acho que é um ponto interessante, que é qual é que é o modelo de negócio dos bancos no futuro.
aliás, no presente e no futuro. Isso acho que é um tema interessante para discutir, talvez, noutra altura. noutra altura. E porque tocaste na banca, ficaste surpreendido com este processo que envolve o Barclays de manipulação das taxas a LIBOR? Hoje vem uma notícia da Reuters que dá conta que a própria Fed já saberia desta manipulação das taxas de juro em agosto de 2007. Acaba por pôr, acima de tudo, mais uma vez em causa a credibilidade do sistema financeiro. Se me espanta, eu diria sim e não. Espanta-me sim, porque com isto não quer dizer que soubesse ou que tivesse conhecimento ou que o mercado totalmente soubesse que as taxas eram totalmente manipuladas. Não me surpreende, porque dado o tipo de instrumento em si e a forma como é calculado, não me espanta de todo que, e não é só o Barclays, de certeza, que houvesse algum tipo de manipulação, porque temos de ver o que é a LIBOR. A LIBOR, estamos a falar dos bancos estarem a dizer que o funding deles é um determinado nível, depois a forma como é calculada, os outliers, porque também não estamos aqui a falar de, apesar dos impactos serem grandes, não estamos a falar aqui de, por simplesmente, andarem a movimentar a LIBOR por onde quisessem, porque isso, por simplesmente, não era possível, só feito por um banco, não era. E mesmo feito por todos, se fosse feito de uma forma demasiado óbvia, também era óbvio o que estariam a fazer. O que estamos a falar é, como isto é calculado, estamos a falar de uma série de bancos que contribuem, em que dão a sua informação em relação ao seu custo de funding, à sua percepção de custo de funding, não percepção, custo efetivo, em que eles transformaram em percepção para o lado que mais os favorecia. E depois os dois outliers, o número mais alto e mais baixo saem fora, e depois há uma ponderação entre o meio e é definida aí a taxa, o que é semelhante para a Euribor também. Logo por aí não poderá haver grandes coisas, mas como estamos a falar de montantes substanciais, é óbvio que mexer em 0,2%, 0,3% tinha quer dizer, uma influência enorme. Aqui temos de ter em conta qual é que era o objetivo deles, se for essa a questão de o fazerem, porque obviamente que se pensa sempre que queriam obter ganhos. Como estamos a falar até 2007, 2008, muitas vezes a ideia não era só obter ganhos. É que tanto para cima como para baixo, se for para baixo, basicamente muda um balanço de um banco, que acho que era isso que o Barclays estava a tentar fazer, que teria um custo de funding muito mais barato, logo o balanço teria um aspecto muito melhor para o mercado, principalmente se estivermos a falar em 2008. Para afastar um pouco as atenções também dos mercados. Perfeitamente. E o Barclays, nesse sentido, se voltarmos atrás, conseguimos ver bem o que é que o Barclays teve um percurso sempre de fuga em relação à maioria dos outros bancos que estavam a seguir, foram procurar capital, agora já estamos a falar há muito tempo atrás, mas foram procurar capital a outro sítio e nunca ponderaram sequer a capital do governo do Reino Unido, etc, etc. Mas nessa altura estávamos a falar de uma questão que era muito importante para um banco, se não fosse, pelo menos parecer que estava numa melhor situação. E com isso não estamos a dizer que estavam a tornar propositadamente a LIBOR mais cara. Até poderiam estar, acho que era esse o caso, a maior parte das vezes, a tentar puxá-la para baixo, de forma a que o seu custo de funding fosse aparentemente mais baixo, aparentemente, porque com isto não era o custo de funding era real, a LIBOR neste caso não era tão real assim, e que era aparências para o balanço parecer melhor. Parece-me que era essa a conclusão, mas acho que também não há conclusões ainda públicas exatamente do impacto, mas provavelmente vamos saber isso no futuro muito próximo. João, muito obrigado pela tua análise. Obrigado. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star.